Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre dicionário, os verbetes de dicionários, certo? Então, nós vamos à página 72, página 72. Na página 72, nós temos essa tirinha aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Página 72. Se for necessário, vocês podem parar o vídeo um pouquinho, tá? Mas eu vou aguardar um pouquinho vocês encontrarem a página 72. Página 72. 72. Então, eu vou ler a tirinha para vocês. Observe a tirinha e responda as atividades a seguir. Então, no primeiro quadro, nós observamos que está a Mafalda, o pai dela, e ele está se dirigindo ali a uma estante com alguns livros, né? Ele pegou o dicionário, com certeza ele consultou uma palavra, guardou o dicionário novamente e saiu. E a Mafalda disse o seguinte no último quadrinho: desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Então, será que ela compreendeu, né, o que aconteceu ali? Na questão número 1, diz o seguinte: qual foi o livro retirado da estante pelo pai de Mafalda? Está muito claro aqui no quadro 2, né? Então, vamos responder. Foi o quê? Foi um livro de conto? Foi um livro de poesias? Não, né? Foi o dicionário. Então, número 1 foi o dicionário. Número 2. Por que ele apenas o abre e logo devolve à estante? Porque, né, no quadro número 2 ainda, ele abriu numa página e em seguida ele devolveu para a estante, né? Por que aconteceu isso, gente? Eu vou abrir aqui essa página aqui, ó. Quer dizer, que nós vamos responder juntos e eu vou digitar aqui a resposta, tá? O dicionário, ele é um livro que nós vamos ler 20 minutos todos os dias, meia hora todos os dias. Ele tem essa função, ele é para isso que nós usamos o dicionário. Então, por que o pai dela apenas abriu e devolveu à estante? Porque o dicionário é um livro de consulta, né, gente? Nós utilizamos ele em ocasiões específicas para quê? Para tirar alguma dúvida ou para conhecer o significado de alguma palavra específica, né? Então, vamos colocar aqui na número 2, vamos formular essa resposta. Primeiramente, é porque o dicionário é um livro de consulta, né? Porque o dicionário é um livro de consulta. Vocês podem ir escrevendo junto, tá? Depois, quando eu voltar, eu vou verificar se as respostas estão na apostila, tá? Mas se vocês têm uma resposta que tenha o mesmo sentido, podem colocar a resposta que vocês têm. Ela só não pode ter um sentido diferente disso, tá? Porque o dicionário, ele é um livro de consulta, né? As pessoas utilizam
de acordo com a sua necessidade e para tirar dúvidas, né? Porque às vezes nós não entendemos, nós precisamos tirar a dúvida sobre alguma palavra, se ela realmente significa isso ou ela tem um outro significado, então tirar dúvidas é nesse sentido. E outras vezes para conhecer o significado, né? Para tirar dúvidas ou conhecer o significado das palavras, tá? Mas se vocês têm outra resposta que diga a mesma coisa, porém com outras palavras, não tem problema, tá? Qual é a reação de Mafalda ao observar a cena? Como é que a Mafalda fica quando ela observa essa cena, gente? Ela fica feliz? Ela fica triste? Como é que ela fica? Quando ela diz aquilo lá, desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Ela demonstra o quê? Ela fica irritada, né, gente? Ela fica irritada. Porque para ela é um livro. E se ele for sempre daquela forma ali, ele nunca vai terminar de ler, né? Então, por isso que ela fica irritada. Então, ela demonstra irritação, né? Porque ela, afinal de contas, ela não sabe, né, o que é um dicionário, por isso que ela fica irritada. Tá certinho, tá. 4. Esse tipo de livro, ele precisa ser terminado, ou seja, ele precisa ser lido do começo ao fim, gente. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Quando eu pego um dicionário, eu preciso ler ele do começo ao fim? Lembrando que o dicionário ele é para ser consultado, né? Então, se ele é para ser consultado, eu preciso ler do começo ao fim, do início ao fim? Não, né? Não. Não, por quê? Não. Pois o dicionário, como eu falei, é um livro para consulta. Mas ele é um livro para consulta muito importante, tá, pessoal? Muito importante. Porque ele esclarece as nossas dúvidas, nós conhecemos novas palavras. Não é porque nós não vamos ler ele do início ao fim que ele não é importante, ele é importantíssimo. Aí na número 5, nós temos isso aqui. Na página 72 ainda. Dos livros apresentados a seguir, qual deve ser lido do começo ao fim para que a sua leitura faça sentido? Então, aqui está perguntando qual deles eu devo ler para eu compreender o que está escrito no livro todo, do começo ao fim. O primeiro está escrito Dicionário Escolar. O segundo é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é uma obra literária, né? E o terceiro, para quem não conhece, também é um dicionário. Então, o primeiro e o terceiro é um dicionário, e o do meio é um livro que conta uma história. Então, a nossa resposta é a letra... vou botar aqui O Pequeno Príncipe, tá?
pequeno, mas é só assinalar lá como estava lá na página mesmo. O Pequeno Príncipe. Certo? Então, vou deixar aqui para dar um tempinho para vocês confirmarem a resposta. Depois, se for necessário, pode voltar o vídeo. Nós vamos para a página 61, que é depois ali da atividade que a gente estava fazendo. Então, vamos para a página, olha aqui, é 61 não, desculpa, gente, 73, tá? 73. Aqui diz o seguinte, gente, um dicionário, aqui, ó. Um dicionário elenca milhares de palavras. A versão online do dicionário Wise da língua portuguesa, por exemplo, olha só quantas palavras possui. Possui cerca, aproximadamente, 435 mil verbetes. 435 mil palavras, gente. Olha o tanto de palavras que possui no dicionário. Contudo, no dia a dia, o número de vocábulos realmente utilizados, mesmo por falantes considerados cultos do idioma, é bem mais restrito. O que quer dizer isso, gente? Que existe 435 mil verbetes, palavras. Isso aqui ainda, gente, fora as palavras científicas, tá? Porque ainda existem mais algumas milhares de palavras científicas que não estão aqui. Mas no dia a dia, mesmo aquelas pessoas consideradas mais cultas, elas não falam, elas não conhecem todas essas 435 mil palavras, porque são muitas, muitas palavras, É praticamente impossível, humanamente impossível conhecer tantas palavras assim, tá? Mas é uma informação que a gente precisa saber, que há 435 mil verbetes no dicionário. E aqui tem um texto. Esse texto é muito legal, gente. Então, eu vou ler com vocês bem devagarinho, para que vocês possam conhecer. Então, vamos lá, todo mundo na página 73. O vendedor de palavras. Ouviu dizer que o Brasil sofria de uma grave falta de palavras. Em um programa de TV, viu que uma escritora, lamentando que não se liam livros nessa terra, por isso as palavras estavam em falta na praça. O mal tinha até nome de batismo, como qualquer doença grande. Indigência lexical. Comerciante de tino que era, não perdeu o tempo em ter uma ideia fantástica. Pegou o dicionário, mesa e cartolina e saiu ao mercado cavar espaço entre os camelôs. Entre uma banca de relógios e outra de lingerie, instalou a sua, uma mesa, o dicionário e a cartolina na qual se lia. Histriônico, apenas 50 centavos. Demorou quase 4 horas para que o primeiro de mais de 50 curiosos parasse e perguntasse: o que o senhor está vendendo? Palavras, meu senhor. A promoção do dia é histriônico, a 50 centavos, como diz a placa. O senhor não pode vender palavras. Elas não são suas. Palavras são de todos. O senhor sabe o significado de histriônico? Não,
Então o Senhor não a tem, não vendo algo que as pessoas já têm ou coisas que elas não precisem. Mas eu posso pegar essa palavra de graça no dicionário. O senhor tem dicionário em casa? Não, mas eu poderia muito bem ir à biblioteca pública e consultar um. O senhor estava indo à biblioteca? Não, na verdade eu estou a caminho do supermercado. Então veio ao lugar certo. O senhor está para comprar o feijão e a alface. Pode muito bem levar para casa uma palavra por apenas 50 centavos de real. Eu não vou usar essa palavra. Vou pagar para depois esquecê-la. Se o senhor não comer a alface, ela acaba apodrecendo na geladeira e terá de jogar fora. E o feijão caruncha. O que pretende com isso? Vai ficar rico vendendo palavras? O senhor conhece Nélida Pinhon? Essa aqui é a primeira página, a primeira parte. E continua aqui. 74. Não, então ele não conhece ele, né? Ela é uma escritora. Esta manhã, ela disse na televisão que o país sofre com a falta de palavras, pois os livros são muito pouco lidos por aqui. E por que o senhor não vende livros? Justamente por isso. As pessoas não compram as palavras no atacado. Portanto, eu as vendo no varejo. E o que as pessoas vão fazer com as palavras? Palavras são palavras, não enchem barriga. A escritora também disse que cada palavra corresponde a um pensamento. Se temos poucas palavras, pensamos pouco. Olha, que interessante. Se eu vender uma palavra por dia, trabalhando 200 dias por ano, serão novos pensamentos 100% brasileiros. Isso sem contar os que furtam meu produto. São como trombadinhas que saem correndo com os relógios do meu colega aqui do lado. Olha aquela senhora com o carrinho de feira dobrando a esquina. Com aquela carinha de dona de casa, ela nunca me enganou. Passou por aqui sorrateira. Olhou minha placa e deu um sorrisinho maroto, se mordendo de curiosidade. Mas nem parou para perguntar. Eu tenho certeza de que ela tem um dicionário em casa. Assim que chegar lá, vai abrir e me roubar a carga. Suponho que para cada pessoa que se dispõe a comprar uma palavra, pelo menos 5 a roubarão. Então eu provocarei 1000 pensamentos novos em 1 ano de trabalho. O senhor não acha muita pretensão? Pegar jactância, pegar um livro velho, alfarrábio. O senhor me interrompe. Profaço. Está me enrolando, não é? Tergiversando. Quanta lenga-lenga. Ambages. Ambages. Pode ser também evasivas. Eu sou mesmo um banana para dar trela pra gente como você. Pusilâmine. O senhor é engraçadinho, não? Finalmente chegamos. Histriônico. Adeus. Ei, vai embora sem pagar. Tome seus 50 centavos. São R$3,50. Como é? Pelas minhas contas, são 8 palavras novas que eu acabei de entregar para o senhor. Só histriônico estava na promoção. Mas como o senhor se mostrou interessado, faço todas pelo mesmo preço.
Mas 8 palavras seriam R$ 4, certo? É que quem leva ambages ganha uma evasiva, entende? Tem troco para 5? Então, gente, olha só. Quantas palavras, quantos verbetes apareceram aqui nesse texto, né? Muitas palavras que, se nós não consultarmos um dicionário, para que é a finalidade mesmo, né, do dicionário, nós acredito que não saberíamos qual é o significado dessas palavras. E o dono da ideia, muito esperto, né, ele percebeu na entrevista da escritora que, quando ela disse que no Brasil as pessoas sabem poucas palavras, ele teve essa brilhante ideia, né? Porém, não deu muito certo. Então, aqui na página 76, diz o seguinte na número 1. O que motivou o personagem central desse texto a tornar-se um vendedor de palavras? Apesar que a venda dele não deu muito certo, né? Mas o que motivou ele? Acabei de falar um pouquinho sobre isso, né? O que motivou ele a ser um vendedor de palavras, gente? Vamos pensar. Ó, página... qual é a página? 75. 75. E ali a outra era a página... E aqui é página 72, tá? O que motivou, então, ele a ser um vendedor de palavras foi o fato, né? O fato de ele ter ouvido o quê na televisão? O fato de ele ter ouvido na televisão a escritora dizer o quê? Escritora dizer que as pessoas lerem o quê? Muito? Ela diz que as pessoas leem muito ou pouco? Lerem pouco. Usarem muitas palavras ou poucas? Poucas palavras. Porque assim, gente, olha quanto mais a gente lê, mais palavras nós vamos conhecer. E daí, mais palavras nós iremos utilizar, palavras diferentes, né? E assim, o personagem acreditou o quê? Acreditou que seria interessante vender palavras. Porém, não deu muito certo, né, gente, essa ideia, né? Nós vimos ali que não deu muito certo. A ideia dele foi uma ideia comercial, né? Ah, percebi que as palavras estão em falta, vou vendê-las. Mas na prática não deu muito certo, né? Então, essa seria a resposta número 1. Mas se vocês têm uma resposta que tem o mesmo sentido, né? Pode ter o mesmo sentido com outras palavras. Podem colocar a resposta de vocês, tá? Vou deixar aqui um tempinho. Pode ser uma outra resposta que diga a mesma coisa, né? Deixar um tempinho.
Então, já deu tempo, né, gente? A número 2 é o seguinte. O que é indigência lexical? Caso necessário, a gente pode procurar o significado dessas palavras no dicionário para responder a questão, tá? Então, olha só, vou abrir aqui para vocês dicionário online para nós pesquisarmos juntos, tá? Vamos colocar aqui a palavra vamos colocar separados, tá? Indigência. Vamos colocar os dois. Lexical. Vamos lá. Ó, junto, muitas palavras que igual esse contexto aqui, ó, gente. Se fosse uma palavra composta, por exemplo, beija-flor, existe essa palavra, o significado para ela. Indigência lexical, eu preciso procurar uma indigência e depois lexical para nós entendermos o que é, tá? Indigência. Olha só, situação de extrema necessidade material, miséria, pobreza, tá? Então, indigência é extrema necessidade, pobreza. Indigência é isso. Vamos para lexical. Lexical. Ó, relativo ao vocabulário, ao léxico, né? Léxico está sempre relacionado ao vocabulário, relativo à palavra. Então, como é que nós vamos formular essa resposta aqui? Sabemos que é extrema necessidade, pobreza e está relacionado a palavras. Então, como é que nós podemos formular essa resposta aqui? Que indigência é uma situação de extrema necessidade e de pobreza. Perfeito. E lexical é algo que está relacionado ao vocabulário, ao conjunto de palavras. Então, as duas juntas, como é que nós podemos interpretar? Que seria o quê? Um problema de ter um vocabulário, o quê? Um vocabulário rico ou um vocabulário pobre? Um vocabulário pobre, né? Então, vamos colocar o significado de cada um. Indigência. Podemos colocar extrema necessidade, pobreza. E lexical, algo relacionado ao vocabulário, né? Algo relacionado ao vocabulário. Logo, indigência lexical, sabendo dos dois significados, é o quê? Ter um vocabulário pobre. Perfeito. Se eu colocar aqui indigência lexical alguma coisa que diga a mesma coisa que ter um vocabulário pobre com outras palavras, não tem problema, pode colocar também, tá? Então, vou deixar um tempinho para vocês.
E aqui no meu livro já está com a resposta, tá, gente? Vamos reler esse trecho que fala lá no texto. Justamente por ser isso, as pessoas não compram as palavras no atacado, portanto, eu as vendo no varejo. Então, nós temos aqui as palavras atacado e varejo. Nós ouvimos falar, né, no comércio bastante atacado e varejo. Então, o que é o atacado? O atacado é a maneira, ó, já está aqui, de vender mercadorias em grandes quantidades de uma vez só, tá? É quando se vende grande quantidade de uma vez só. O varejo é a maneira de vender mercadorias em pequenas quantidades. É o oposto, tá? E no livro, nessa crônica, é vista uma forma de vender as palavras por... Ele quer vender as palavras em pouca quantidade ou em bastante quantidade. Ou seja, no varejo, em pouca quantidade, ou no atacado. Ele quer vender no atacado, né? Então, a 3 já está respondida lá. A 4, a 3B, né? 3A já está lá. 3B, atacado. 5 não tem aqui. A primeira palavra que o personagem tenta vender é histriônico. Se alguém souber o que é histriônico, já pode colocar aqui o que é. Mas vamos consultar o dicionário online para ver o que é histriônico. Ó, já tem aqui, ó. Histriônico. Relativo a histrião, próprio de histrião. E aqui abaixo, ainda assim, histrião, não fica muito claro, né, gente? Mas tem aqui a origem, ó. A origem de ator de comediante, tá? Então, isso aqui significa o quê? O que nós podemos dizer que significa? É um comediante? Não, ele é referente, tá? Ele é referente a comediante. Também posso dizer que é uma pessoa que o histriônico é uma pessoa, ó, pessoa que se comporta de maneira exagerada, tá? Também posso dizer isso aqui. Então, essa é a resposta da página 75. Página 75. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Lembrando, tá, pessoal, que as respostas têm que estar na apostila, porque eu vou olhar, né? Depois eu vou olhar, certo? Então, página 72. Ó, vou deixar assim para aparecer as duas, tá?
Vou deixar mais um tempinho para vocês copiarem. Lembrando também, se a minha resposta, ela não está assim, mas eu disse a mesma coisa, né, com outras palavras, pode deixar, tá? Ela só precisa ter o mesmo sentido do que está escrito aqui, certo, pessoal? Então, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abraço!